Quero dar as boas-vindas àqueles que estão conectados conosco no YouTube, neste momento que nós estamos realizando a primeira conferência online por motivo dessa pandemia e pela proibição que se seguiu. Nós teríamos neste final de semana, estaríamos reunidos na cidade de Guapiara, interior de São Paulo, e por esses motivos não pudemos ali estar. Estamos então realizando uma edição especial online deste evento. E é uma programação adaptada, na verdade, e é uma satisfação muito grande estar adentrando aos lares de cada um daqueles que nos assistem, e de maneira que nós do Movimento Adventista dos Naturistas do Sétimo Dia nos sentimos honrados. Sejam todos então bem-vindos. Então, em nome santo de Jesus, para nós iniciarmos o nosso culto e dar abertura dessa programação, vamos ler no livro de Salmo uma promessa bastante conhecida, Salmos 91. Vou ler versos intercalados. Diz que aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo permanecerá debaixo da sombra do Onipotente. Verso 1 este. Verso 4. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas confiará. Sua verdade será o teu escudo e broquel. O verso 6. Nem peste que anda nas trevas, nem pela destruição que desperdiça no meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas isso não chegará perto de ti. Então nós vemos, mediante o salmista Davi, ele fazendo esse salmo, ele nos assegura que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra dele descansará. E a certeza de que nada chegaria à sua tenda era nessa promessa que ele também se descansava. Então, com base desse verso, nós vamos curvar os nossos joelhos e buscar a Deus com uma oração. Grandioso Deus que mora nas alturas dos céus, diante da Tua presença nos colocamos na condição de Teus filhos nesta manhã para realizarmos o culto divino e, em primeiro lugar, queremos agradecer a Ti pelas bênçãos de ter enviado o Teu Filho amado Jesus para que morresse em nosso lugar. Agradecer também, Senhor, que embora em meio às adversidades que têm se apresentado no presente momento, nós, através dos meios que Tu tem outorgado ao Seu povo, as mídias sociais, podemos assim fazê-lo a reunião de maneira que estejamos conectados contigo, com a Tua palavra, para que dessa forma pudéssemos mutuamente nos alegrarmos e nos animarmos nas promessas que Tu tens feito, então, desde antes da fundação do mundo. Pedimos, Senhor, que esteja com cada um daqueles que ora estão nos assistindo e que essa reunião realmente seja uma bênção, um cheiro de vida para cada um de nós. Fique com cada um de nós, aumenta a nossa fé para contigo. Perdoa de graça os nossos pecados. Pedimos essas bênçãos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me é dada a estar aqui à frente desse trabalho. É uma alegria imensa estar com os irmãos e havia uma expectativa muito grande para essa reunião. Nós tínhamos ali batismo a ser realizado, mas não faltará ocasião. O momento que nós passamos é um momento delicado e que nós ainda podemos aproveitar, como estamos fazendo, para dar sequência a esse trabalho
de modo que a tecnologia nos deu essa oportunidade que hoje grande parte da sociedade tem tido acesso às mídias sociais. Eu gostaria de lembrar a cada um esse momento delicado que estamos passando. Essa realidade de ficar em casa, de confinamento, de isolamento social, contingenciamento, cada um usando a sua forma de linguagem, era algo que não passava na nossa mente uma situação como essa. As igrejas não podendo se abrir e nem no período mais escuro, tenebroso, na Idade Média, parece que chegamos a uma situação semelhante. Há muitos anos teve algo semelhante. E de repente nós que estamos mais próximos do cumprimento das coisas sagradas, das profecias, de repente nós se deparamos sendo então aqui testemunhas oculares desses fatos, que nós sabemos que são cumprimentos proféticos dessas epidemias, pestes, como nós lemos ali já em Salmo 91, e tudo isso nos leva à conclusão óbvia de que realmente o fim de todas as coisas estão às portas. E a pergunta que fica para cada um de nós: o que se seguirá após este acontecimento? Muitas pessoas, antes desta situação, estavam bastante indiferentes às coisas espirituais, estavam bastante indolentes, e qual não foi a nossa surpresa, de repente até o nosso presidente, quando eu digo nosso presidente, não por partidarismo, mas o presidente da nação brasileira, convoca então para um jejum. Isso mostra que realmente há uma preocupação tamanha com relação à gravidade que até então é dito a respeito dessa epidemia. Mas o que eu queria salientar dentro desse contexto, deixando a epidemia de lado, pois ela também é consequência justamente do abandono das leis da saúde, da higiene, a qual Deus, lá desde quando os seus filhos saíram da arca, Deus então instituiu ali para que eles usassem certos tipos de alimentos e para que não usasse aquele a qual ele havia dado instrução para que não fosse servido como alimento. Deus, na sua sabedoria, como autor dessa máquina viva, ele sabe qual é o melhor alimento a ser introduzido nessa máquina, de forma que possa funcioná-la em perfeita ordem e equilíbrio. E aí, em 1863, Herman White, então, recebe luz a respeito, e já vivenciamos, então, aqui já estamos há 153 anos aproximadamente da reforma de saúde. Então, os avanços muitas vezes estão aquém daquilo que era esperado de cada um de nós no presente momento. Em função disso, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Chega um ponto das pessoas se alimentarem tão precariamente, podemos assim usar o termo, se não for rebeldia ou por uma necessidade de alimentação totalmente atípica, onde nós vemos que a presença de Deus parece que não se faz, não é temida nessas regiões. Então, consequentemente, chegamos a esse quadro, Mas, fazendo alusão ainda dentro do mesmo contexto, as pessoas ficando então nesse isolamento social, não podendo sair para o seu trabalho, não podendo sair para o mercado, principalmente aqueles mais vulneráveis, e nós lembramos de várias situações proféticas, E mais com exclusivamente patenteada aquela que tanto nós aqui falamos, que é a questão da grande crise no decreto dominical, quando essa lei se tornar então uma realidade. Hoje, de forma pálida,
Deus tem dado essa oportunidade para que nós vivenciássemos e fizéssemos uma autocrítica a respeito das decisões e escolhas que temos feito ao longo da nossa vida e se realmente estamos colocando nos caminhos que Deus tem nos ordenado, né? Nós vemos a mensagem sobre vida no campo, nós vemos a mensagem de uma forma geral da modéstia cristã, nós vemos que o projeto de Deus na questão da moradia é maravilhoso e é o campo que Ele tem ensinado, que muitas vezes tem sido dada essa mensagem ao longo dos anos e ficamos indolentes esperando que num futuro próximo, esse futuro nunca vai chegar, né? A Moed fala sobre a alimentação, que deveria se deixar a alimentação carne e depois a alimentação animal e passos preparatórios assim para uma alimentação mais livre desses alimentos estimulantes. E os textos estão sempre falando que vai chegar esse tempo. Mas daqui a 50 anos estaremos lendo esse mesmo texto dizendo que chegará o tempo. E já se passou então desde 1863, nós temos essa mensagem que, na verdade, hoje nas universidades que ensinam a matéria de nutrição, o curso de nutrição, tem aí usado vastamente os ensinos do Espírito e Profecia, mais o Conselho sobre Regime Alimentar, Ciência do Bom Viver e Conselho sobre Saúde. As pessoas que não conhecem essas mensagens, agora através da escola, das universidades, têm aprendido que essa mulher realmente, muito antes do seu tempo, ela reviveu muito além do seu tempo. Mas na verdade nós sabemos que ela reviveu além do seu tempo porque quem a orientava nesse sentido, quem a inspirava nesse sentido, sabia do risco que a humanidade estaria passando justamente em função do desregramento alimentar a qual Satanás levaria o homem a ter acesso. Nós sabemos que ali em Sodoma e Gomorra chegou ao ponto de ter a fartura de pão e a ociosidade, chegou ao ponto de ser destruída. E o texto nos adverte que os dias de Noé e os dias de Ló ilustram justamente a condição do mundo pouco antes do segundo aparecimento de nosso Senhor nas nuvens dos céus. E eu faço a pergunta: quando esse tempo será? Quando vai se cumprir esse tempo, senão os dias em que vivemos? Então nós vemos que essa pálida visão que Deus hoje tem dado a cada um de nós, realmente é um marco para nós. É um marco de renovarmos o propósito para com o nosso Criador. É um marco de renovar o propósito com os nossos filhos. É um marco para renovar o propósito novamente, o nosso pacto com a igreja que tem pregado e tem advogado a lei de Deus em todo o seu decálogo. Então, tudo isso é para que nós fizéssemos então um retrospecto e assim fizéssemos uma autocrítica daquilo que nós temos feito até aqui. Nós observamos o nível de estresse e depressão em que a sociedade tem vivido nesses últimos dias. Isso tem elevado e tem causado mortes justamente por conta da falta da confiança em Deus. A palavra de Deus fala que Elias, após sair daquela grande batalha, quando ele mata os 400 profetas de Baal, depois ele foge, ele esconde com medo de ser morto por uma mulher. E ali o texto fala que Elias entrou em depressão. Depressão é sinônimo da falta de confiança em Deus. E como nós termos confiança em Deus em tempo de adversidade? No livro O Desejado de Todas as Nações, na página 328, diz assim: Vinde a mim,
todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então Jesus aqui, ele não se limita a falar somente para os discípulos. É óbvio que ele estava fazendo um trabalho com os discípulos, preparando para o grande trabalho que haveria de ser desenvolvido. Ali era a semente lançada, né, na terra. Mas Jesus fala isso, e vivenciando os dias que nós estamos, diz-nos o seguinte: diz que nessas palavras fala Cristo a todos os seres humanos, saibam eles ou não, todos estão cansados e oprimidos. Então muitas vezes nós podemos nos sentir saciados, mas aqui o texto nos explica que todos estamos cansados e oprimidos. Todos se acham vergados ao peso de fardos que só Cristo pode remover. O mais pesado dos fardos que levamos é o pecado. Fôssemos deixados a suportar esse peso e ele nos esmagaria. Olha que coisa maravilhosa, né? Diante de Deus, todos nós somos iguais. Mas é preciso nós aprendermos que somos iguais e que nós somos dependentes dele. E a nossa dependência está justamente quando nós chegamos à conclusão que nós não podemos fazer nada por nós mesmos na questão da salvação. Quando nós chegamos ao ponto de ver que nós somos pecadores e perdidos. Quando nós chegamos a essa conclusão, aí sim Cristo está pronto para nos salvar, porque só sentimos a necessidade de um Salvador quando nós estamos então perdidos. Enquanto nós achamos que nós não estamos perdidos, nós não vamos clamar por socorro. E aqui ele faz esse convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Na sequência diz o seguinte, na página 329, diz assim, olha, falando de Cristo, olha a toda a alma que se volve para Ele como o Salvador. Conhece por experiência as fraquezas da humanidade, nossas necessidades, de onde jaz a força de nossas tentações, pois foi tentado em todos os pontos como nós, todavia sem pecado. Está velando sobre ti, tremente Filho de Deus. Estás tentado? Ele faz a pergunta. Ele te livrará. Estás fraco? Ele te fortalecerá. És ignorante? Ele te esclarecerá. Estás ferido? Ele há de curar-te. Então, nós vemos aqui que a proposta que Deus tem feito para nós é essa. Ele quer nos curar, Ele quer nos capacitar intelectualmente, Ele quer nos dar força, Ele quer curar as nossas feridas. Mas é preciso eu reconhecer primeiro que eu estou ferido. É preciso eu reconhecer que eu sou fraco. É preciso eu cair realmente na minha indignidade para que eu clame pelo auxílio. Diz assim, quanto mais fracos e desamparados os reconhecerdes, tanto mais fortes vos tornareis em sua força. Quanto mais pesados os vossos fardos, tanto mais aprazível o descanso e os lançar sobre aquele que está pronto a conduzi-lo. Então nós vemos aqui, quanto mais necessidade, quanto mais fraco, quanto mais desamparado nós nos colocarmos, isso não quer dizer que nós vamos fazer um autoflagelo, mas é preciso nós reconhecer que nós não temos capacidade de vencer o pecado. É preciso nós reconhecer que nós temos capacidade de vencer as nossas tendências pecaminosas por nós mesmos. Só há poder, só há condição para que nós saiamos vitoriosos, e se saiamos, é realmente pela graça de Cristo. E é por isso que todo o nosso eu, ele deve estar subjugado, ele deve estar suplantado, para que toda a honra e toda a glória seja dada àquele que uma vez morreu por todos nós. Conclui assim ainda nessa parte. Diz aqui, o jugo que nos liga ao serviço e à lei de Deus, a grande lei do amor revelada no Éden, proclamada no Sinai, e o novo concerto escrito no coração,
é o que liga o verdadeiro obreiro humano à vontade de Deus. Se fôssemos entregues às nossas próprias inclinações, para ir justo aonde nos levasse nossa vontade, iríamos cair nas fileiras de Satanás e tornar-nos possuidores de seus atributos. Então, se fosse Deus deixar nós seguirmos a nossa livre vontade, então nós ficaríamos à mercê de Satanás. Quando Adão presenciou as cenas de calamidade em seus dias, a violência em que se predominava na terra, Adão então chegou à conclusão que a morte ainda era o quê? A morte ainda era uma bênção. Porque imaginamos um pecador, a qual Adão presenciava, imortal. Então a morte cessava a oportunidade para aquela pessoa. Enquanto ele fosse vivo, tinha oportunidade. Então nós vemos aqui da mesma forma, enquanto nós não entregarmos o nosso eu, o nosso coração, de forma completa, nós não conseguiremos sair, deixar de carregar o nosso fardo. Falando a respeito desses mesmos fardos para os nossos dias, ela diz assim na página 330: muitos há cujo coração geme sobre o fardo do cuidado, porque procuram atingir a norma do mundo. Preferiram-lhe o serviço, aceitaram-lhes as perplexidades, adotaram-lhes os costumes. Assim é manchado o seu caráter, e seu viver se torna uma fadiga. Para satisfazer a sua ambição e os desejos mundanos, ferem a consciência e trazem sobre si mesmo um fardo adicional de remorso. A contínua ansiedade está consumindo as energias vitais. Então olha que texto pesado esse texto aqui. Aqui fala do fardo que nós gostamos de carregar. Seja ele o fardo da dívida, do compromisso, lançamos mão do compromisso e de repente ficamos como? Ficamos escravos do próprio trabalho, escravo muitas vezes da família, escravo da sociedade, porque achamos que assim, por termos feito o compromisso, necessariamente temos que honrá-lo. Mas esquecemos de fazer a pergunta: qual é a nossa postura para o presente momento? E Cristo nos diz da seguinte forma: nosso Senhor deseja que ponham de lado esse jugo da servidão. Qual é o jugo da servidão dito aqui? Dos cuidados da vida, da ansiedade que nós vivemos quanto ao dia do amanhã, da ansiedade que vivemos quanto aos nossos projetos seculares. E ele faz então esse convite para nós sairmos desse jugo da servidão. Convida-nos a aceitar o seu jugo e diz: meu jugo é suave e meu fardo é leve. Manda-lhes que busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e promete que todas as coisas necessárias a esta vida lhes serão acrescentadas. Então Jesus dá o conselho para todos nós que estamos cansados e oprimidos, porque Ele vai nos aliviar. E agora, qual é o conselho que Ele nos dá? Eu quero ir ter com Ele, mas eu não quero soltar os meus fardos de ansiedade, eu não quero soltar os meus compromissos mensais, eu não quero soltar as minhas rendas, embora nós a tenhamos. Mas Jesus diz o que para cada um de nós? Olha o que Ele fala: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas necessárias para esta vida nos serão acrescentadas. Termina assim esse texto: a ansiedade é cega e não pode discernir o futuro, mas Jesus vê o fim desde o começo, e toda dificuldade tem Ele um caminho preparado para trazer alívio. Nosso Pai Celestial tem 1000 modos de providenciar em nosso favor, modos de que nada sabemos. Os que aceitam como único princípio tornar o serviço e a honra a Deus o supremo objetivo, hão de ver desvanecidas perplexidades e uma estrada plana diante de seus pés. Aqui é feito então um convite para que nós façamos essa experiência, para que nós então deixamos os nossos fardos, para que nós deixamos as nossas ansiedades, para que nós busquemos primeiramente o reino de Deus.
para que as necessidades da nossa vida diária ela possa ser acrescentada e não nos será então, não nos faltará, não nos ficaremos em falta. Então esse texto é maravilhoso, fala da ansiedade, que ela é cega e não pode discernir o futuro. Nós ficamos agora já ansiosos quanto ao futuro, estamos passando por uma perplexidade imensa. Quantos dias vai durar esse confinamento? Quantos dias vai durar esse isolamento social? Eu preciso trabalhar, eu tenho meus compromissos. E assim já ficamos ansiosos quanto ao dia da manhã. E ele faz um convite para que nós façamos o quê? Nós façamos então, deixemos esses fardos. Diz assim na página 331 do mesmo livro. Diz assim que compreenderemos que o valor de nossa obra não consiste em fazer ostentação e ruído no mundo, e em ser zelosos e ativos em nossas próprias forças. O valor de nossa obra é proporcional à comunicação do Espírito Santo. A confiança em Deus traz mais santas qualidades de espírito, de modo que na paciência possuamos nossa alma. Então olha que coisa maravilhosa. É preciso nós então compreendermos o valor da nossa obra. Que tipo de material nós colocamos estamos edificando colocando na nossa edificação. Se é um material que é durável ou se é aquele material onde a traça, onde o ladrão, tudo isso acaba ficando de forma perecível. Como Salomão disse, tudo é vaidade. Que essa experiência que nossa experiência seja uma experiência abundante. Terminando aqui, nessa parte diz assim: quando por meio de Jesus, um pouquinho antes, os que pegam na palavra de Cristo e entregam a alma à sua guarda e a vida a seu dispor, encontrarão paz e quietação. Coisa alguma no mundo os pode entristecer quando Jesus os alegra com sua presença. Na perfeita conformidade há descanso perfeito. O Senhor diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Nossa vida pode parecer um emaranhado, mas ao confiarmos ao sábio obreiro mestre, ele tirará dali o padrão de vida e caráter que o glorifique. E esse caráter, quer exprime a glória, o caráter de Cristo, será aceito no paraíso de Deus. Uma renovada raça andará com ele de vestidos brancos, pois disso são dignos. Então, nós começamos a fazer essa autocrítica, essa autoanálise a respeito dessas leituras, e nós vemos que Cristo quer fazer o convite justamente na adversidade. E é aqui que nós sentimos realmente que não somos nada, que somos cativos de um sistema, seja ele capitalista, seja ele comunista, socialista, nós somos cativos. E a proposta que Deus quer fazer para nós é: me dê o seu fardo e pegue o meu, que o meu é suave, o meu é leve. Que nós então sintamos essa necessidade e vamos então entrar em outro assunto dentro do mesmo contexto. Jesus em suas várias pregações se encontra numa tarde ali no Mar da Galileia, falando às multidões, e já era tarde, cansado, mal tirava tempo para comer, operando curas, milagres, e já extenuado, precisando descansar, ele estava à beira do mar. Ele convida então os discípulos a se retirar e ali fazer então uma travessia aonde ele pudesse então repousar continuamente, renovar as suas forças. E assim os discípulos o conduzem até aquela embarcação e saem para aquela travessia.
aonde chegaria um lugar onde era habitado, mas era menos habitado, e diante de toda aquela euforia do dia a dia, os discípulos de repente começaram a perceber o mar que estava calmo, de repente nuvens espessas, escuras, começam então a aparecer e raios, e o mar começou a entrar em revolto, e de repente estavam quase a perecer. Aquela experiência dos discípulos diz que eles lutaram quase a noite toda, tentando salvar as suas vidas. Eram homens experientes naquele trabalho. Eram homens que tinham uma vasta experiência na pescaria, mas segundo o relato inspirado, diz que eles nunca haviam se defrontado com tamanha tempestade em mar aberto, e agora, depois de relutarem, não terem mais condições de salvar a sua vida, diz que num lapso de um raio, de um relâmpago, diz que eles observam Jesus ali dormindo, sereno, como se nada tivesse acontecido, como se nada ali estava acontecendo. E eles ficaram então apavorados, quando eles viram que o barco ia, vamos assim dizer, ia a pique. Eles clamaram fortemente para o mestre, que com o barulho do trovão, das ondas, não o escutou. Então, na terceira vez, então, Jesus se levanta e agora, mestre, não se dá que nós perecemos aqui. E Jesus então levanta a sua mão, e toda aquela tempestade se desvanece. O Espírito de profecia fala que Jesus ali não trouxe para si, ele não usou naquele momento, ele como sendo o Criador do universo. Ele não usou esse poder. Ele não usou o poder de ser Criador do universo, ele não usou o poder de ser Deus, mas ele clama em nome do Pai, e ele traz a memória dos discípulos, porque tudo que ele pedia em nome do Pai, o Pai executaria. Ensinando ao discípulo também que tudo que pedisse em seu nome seria então assim respondido. Então essa experiência daquela tempestade, e eu quero trazer para a tempestade que muitas vezes estamos passando de uma forma geral, outros de forma mais isolada, com as adversidades, com os fardos da vida que pesam sobre nós. Que essa experiência dos discípulos seja para nós inspiradoras. Nós vamos ler no livro Desejar Todas as Nações também. Na página 336, diz assim: quantas vezes se repete em nós a experiência dos discípulos, quando as tempestades das tentações se levantam, efuzilam os terríveis relâmpagos, e as ondas se avolumam por sobre nossa cabeça, sozinho combatemos contra a tormenta, esquecendo-nos de que existe alguém que nos pode valer. Confiamos em nossa própria força até que nos foge a esperança e vemos-nos prestes a perecer. Lembramos-nos então de Jesus, e se o invocarmos para nos salvar, não o faremos em vão. Que coisa maravilhosa! Então, quantas vezes em nossa experiência, quantas vezes o Espírito Santo diz que Ele quer nos guiar em todas as coisas. Em todas as coisas Ele diz que quer nos guiar. Jesus falou que Ele guiaria-nos em todas as coisas. E muitas vezes nós somos avisados para não fazer isso, aquilo, e muitas vezes de forma rebelde vamos adiante. E lá na frente falamos o quê? Bem que tinha alguma coisa falando comigo na minha mente. Aqui os discípulos da mesma forma estavam ao lado de Jesus, junto com Cristo. Ao invés de primeiramente clamar a Ele, o que eles fizeram? Foram buscar pelas suas próprias forças resolver a questão sem o auxílio divino. Isso é para que nós possamos concluir, irmãos,
que nós não temos nenhuma vitória, nós não temos mérito algum. O livro Parábola de Jesus, falando a respeito da justiça humana e a justiça divina, a justiça que é feita nos teares celestiais, que é a justiça de Cristo, que Ele quer imputar em nossa vida, e assim nós a comunicamos mediante o nosso testemunho, diz que ali não tem um fio de origem humana. Então nenhuma honra deve ser dada a nós. Se nós fazemos um negócio, um bom negócio, é porque Deus assim permitiu. Claro, se nós usamos de todos os critérios de um negócio cristão. Se nós vamos fazer uma compra, uma venda, aprendamos a colocar nas mãos do nosso Salvador. Aprendamos a ser vigilante, porque o diabo ele anda bramando como o leão, buscando a quem possa tragar. Os dias que nós vivemos de ansiedade, onde os negócios cada vez mais acelerados, oportunidade em cima de oportunidade, muitas vezes fracassamos e confiamos no próximo. Confiamos a quem? No ímpio. E aí acontece o que conosco? O prejuízo. Como Deus vai nos livrar se nós não atendemos, muitas vezes, a administração? De sermos o que? Prudentes como a serpente, embora simples como a pomba. Então, assim como os discípulos, nós precisamos aprender essa lição. Diz mais ainda. Diz assim: lembramo-nos então de Jesus e o invocamos para nos salvar. E diz que o nosso pedido não será em vão. Falando de Jesus, diz assim: embora nos reprove magoado a incredulidade e a confiança em nós mesmos, nunca deixa de nos conceder o auxílio que necessitamos, seja em terra ou em mar. Se temos no coração o Salvador, nada há a temer. A fé viva no Redentor. A fé viva no Redentor serena o mar da vida, e Ele nos guardará do perigo pela maneira que sabe ser a melhor. Então nós vemos aqui, mais diretamente falando, todos nós pedimos orações aos nossos irmãos pelos nossos problemas que muitas vezes estamos enfrentando. Nós sentimos que é fora da nossa, vamos assim dizer, da nossa condição, e assim clamamos, em oração, e pedimos que os irmãos, que a igreja clame em nosso favor. Mas agora é um problema geral em que o mundo está passando. O assunto que se fala é essa pandemia. E muitas vezes nós começamos a ficarmos preocupados, ansiosos quanto ao dia da manhã, sendo que o nosso Deus, Ele simplesmente disse assim: haja luz. E o que aconteceu? E houve luz. Esse Deus é poderosíssimo, pois Ele é o dono da luz. Ele disse: haja separação entre as águas, e chamou mares, e a parte seca chamou terra. Esse Deus maravilhoso que soprou nas narinas de um boneco ali, que foi feito com todos os seus órgãos, e esse boneco tornou-se então alma vivente e o fez adormecer e fez a sua companheira Eva. Hoje nós vemos os dois extremos nesse aspecto, onde o machismo imperou por muitos anos, que também é condenado pela palavra de Deus. Quando a mulher deveria ser sua companheira, o que Satanás fez na mente do homem? Então ele fez o quê? Pisava na sua companheira. Aí invertemos o papel agora. Agora nós vamos ter as feministas, que também, saindo do seu lugar, a qual Deus a designou, também fazem o outro extremo. E o ponto de equilíbrio passa a não mais existir. Então nós vemos que a palavra de Deus, o momento em que nós vivemos, é o momento em que nós devemos buscá-lo, e buscá-lo de todo o nosso coração. E era-nos garantido que, se nós assim fizermos, nós o encontraremos. Diz assim, falando de uma outra lição, na experiência do discípulo, diz assim: a vida de todo homem
testifica da veracidade das palavras das Escrituras. Os ímpios são como o mar bravo, que se não pode aquietar. Os ímpios, diz o meu Deus, não tem paz. O pecado destruiu-nos a paz, e enquanto o eu não é subjugado, não podemos encontrar repouso. As paixões dominantes do coração, poder algum humano pode sujeitar. Somos aí tão impotentes quanto os discípulos para acalmar a esbravejante tempestade. Que coisa maravilhosa, né? O domínio próprio, o domínio das paixões, diz que nós somos tão impotentes para subjugá-la, assim como eram os discípulos para subjugar quem? Aquela tempestade esbravejante. E agora, se nós não temos condição para fazer o tal, qual é o remédio para isso? Vem aqui então esse remédio. Mas aquele que mandou aquietarem-se as águas, as ondas da Galileia, proferiu para cada alma a palavra de paz, por mais furiosa que seja a tormenta. Os que para Jesus se volverem com o grito, Senhor, salva-nos, encontrarão livramento. Sua graça, que reconcilia a alma com Deus, apazigua a luta da paixão humana. E em seu amor encontra paz o coração. Faz cessar a tormenta e acalmam-se as ondas. Então se alegram com a bonança, e ele assim os leva ao porto desejado. Qual é a receita? Romanos 5, verso 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Amém. Então nós vemos que tudo que nós falamos dessa experiência que Jesus contou, das parábolas que Jesus contou, do semeador, do grão de mostarda, tudo isso se resume em uma coisa só. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de ler somente mais um texto, desejado de todas as nações, na página 339 e 340. Lembrando então nessa experiência que Jesus tem, quando passa a tempestade, quando o mar se acalma, eles chegam então do outro lado, à margem do rio, ao povo de Gérgesa. E ali, quando Jesus e os discípulos desceram, existia 2 homens que eram possuídos de demônios. E esses homens, pelo poder dos demônios, se atiraram para Jesus, e os discípulos então se afugentaram todos. E, tentando salvar suas próprias vidas, deram por perceber que o mestre não estava com eles. E agora voltaram para procurar o mestre. E qual não foi a sua surpresa? Ele encontra Jesus justamente com aqueles endemoniados, a qual agora Jesus os repreende, pergunta o nome deles, e eles falam o quê? Que é legião. E aqueles homens diz que lá no fundo, viu que havia um poder que poderia quebrar então o poder de Satanás. Diz que quando esses homens lá no fundo reconheceram isso, diz que eles se prostraram perante Jesus e clamaram para que eles fossem libertos por Jesus. E a história nós sabemos que os demônios pediu que não expulsasse ele daquele lugar, mas que jogasse então, colocasse ele naquela manada de porcos. E isso assim foi concedido também.
E em resumo daquela história, diz que aquela comunidade então toda, de forma supersticiosa, onde Satanás estava levando cativo aquele povo, então agora põe a Jesus, praticamente expulsa a Jesus dali, porque como Jesus havia acabado com a economia daqueles senhores, matando ali 2.000 porcos, se não me engano, aproximadamente, e então Satanás usou aquelas pessoas para que Jesus não ficasse mais ali. Mas algo inusitado acontece, que quando Jesus ia partir daquele local, aqueles dois homens que foram libertos daqueles demônios, prostraram e falaram assim: Senhor, deixai-nos ir convosco. E Jesus então disse: não, vocês voltem para as vossas casas e falam a bênção que vocês receberam agora e falam das maravilhas desse Salvador. O Espírito Profecia, que os irmãos depois podem ler a esse respeito, nessa página 320, 330, 340, vai falar justamente a respeito e conta que Jesus ali, aparentemente aos nossos olhos, parece que Jesus nos abandonou. Mas diz que é ao contrário, diz que Jesus fez um buraco no reino de Satanás. Deixou já ali plantado 2 missionários que não haviam ouvido nenhuma mensagem ainda de Jesus. A única coisa que eles ouviram de Jesus é Jesus livrá-los do poder de Satanás. Eles não tinham nenhuma profecia para falar, eles não tinham nada para apresentar. Mas assim eles fizeram, e logo quando chegam na cidade de Decápolis, eles foram os 2 primeiros missionários que ali chegaram. E assim foi feito um trabalho maravilhoso. E quando depois Jesus volta a Decápolis, então encontra já um campo aberto. Diz assim: os 2 possessos, página 340. Os 2 possessos curados foram os primeiros missionários enviados por Cristo a pregar o Evangelho na região de Decápolis. Só por poucos momentos tinham esses homens tido o privilégio de escutar os ensinos de Cristo. Nenhum dos sermões de seus lábios lhe caíra jamais aos ouvidos. Não podiam ensinar o povo, como os discípulos, os quais se achavam diariamente com Cristo. Apresentavam, porém, em si mesmo o testemunho de que Jesus era o Messias. Que coisa maravilhosa! Eles não tinham nenhum sermão a apresentar. Irmão, sabe o que diz desses homens? Não tinha correntes que poderia segurá-lo. Quebravam aqui, os grilhões eram quebrados. Diz que as suas carnes eram dilaceradas. A dessemelhança de Cristo, de Deus, havia perdido e se tornaram semelhantes a Satanás, diz o texto. Se tornaram semelhantes a Satanás. Mas diz que tornou-se visível em vossa fisionomia, que ao olharem para eles, as pessoas viam a transformação e agora viram pessoas semelhantes a Deus, feito à sua imagem, segundo a sua semelhança. E esses missionários apresentavam a si mesmos, porque eles eram muito conhecidos naquela região. Todos temiam passar perto deles. E agora eles haviam livrado. Tornaram-se então missionários. Diz mais: podiam dizer o que sabiam, o que eles próprios tinham visto e ouvido, e experimentado o poder de Cristo. É o que todo aquele cujo coração foi tocado pela graça de Deus é dado a fazer. A cada um de nós é dado a fazer o quê? Dar testemunho do que Deus fez por nós. Diz mais: João, o discípulo amado, escreveu: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Como testemunhos de Cristo, cumpre-nos dizer o que sabemos, o que nós mesmos temos visto, ouvido e sentido. Que coisa maravilhosa! Nós temos a responsabilidade de clamar em alta voz.
Nós temos a responsabilidade de dar à trombeta o sonido certo. Deus pede isso de cada um de nós. O texto a seguir, na página 341, me perdoe, diz assim: aqueles míseros seres habitantes entre os sepulcros, possuídos de demônios escravizados a desenfreadas paixões e repugnantes concupiscências, representam o que se tornaria a humanidade se fosse abandonada à jurisdição de Satanás. O que seria esse planeta Terra se Cristo não tivesse oferecido o plano da redenção? As malignidades, as maldades que nós vemos ao nosso redor ainda são contidas pelo poder do Espírito Santo, que ainda contende com os homens. Diz que a influência de Satanás é constantemente exercida sobre os homens para perturbar os sentidos, dominar a mente para o mal, incitar a violência e ao crime. Enfraquece o corpo, obscurece o intelecto e corrompe a alma. Sempre que os homens rejeitam o convite do Salvador, eu gostaria de frisar esse ponto aqui. Sempre que os homens rejeitam o convite do Salvador, estão se entregando a Satanás. Em todos os estados da vida, olha só, em todos os estados da vida, se nós rejeitarmos o convite do Salvador, qual o convite? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a sua porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então todos que rejeitam, em todos os estados da vida, quais são os estados da vida que ele está mencionando? No lar, nos negócios e mesmo na igreja, há multidões fazendo assim hoje em dia. É por isso que a violência e o crime se têm alastrado na terra e a treva moral, como um sudário, envolve a habitação dos homens. Por meio de suas especiosas tentações, o maligno conduz os homens a males cada vez piores até que o resultado seja depravação e ruína. A única salvaguarda contra seu poder encontra-se na presença de Jesus. Em face dos homens e dos anjos, foi Satanás revelado como inimigo, destruidor da humanidade. Cristo como seu amigo e libertador. Então são os dois poderes que a nós é dado a escolher. Se o grande inimigo, se o grande amigo. Se nós não escolhermos o convite de Cristo, já então definimos para o lado do inimigo. Diz assim: seu espírito desenvolverá no homem tudo quanto enobreça o caráter e dignifique a natureza. Ele edificará o homem para a glória de Deus, tanto no corpo como na alma e no espírito. Pois Deus não vos deu o espírito de timidez, mas de força, de amor, de prudência. Ele nos chamou para alcançarmos a glória, o caráter de nosso Senhor Jesus Cristo. Chamou-nos para ser conforme a imagem de seu Filho. E as almas que têm sido degradadas a instrumentos de Satanás são ainda, mediante o poder de Cristo, transformada em mensageiro da justiça e enviada pelo Filho de Deus a contar quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Então olha só que coisa maravilhosa esse trabalho nesse vilarejo. Ficaram essas duas testemunhas. Mas ou nós fazemos a escolha de sermos testemunha e dar o testemunho daquilo que Ele fez por nós. Se nós não fizermos uma reforma na nossa vida, nos nossos negócios, nas nossas relações públicas, no nosso tratamento com os nossos familiares, nosso tratamento na igreja, se nós não desvencilharmos do desejo de estar à frente de todo o trabalho, mas se nós ficarmos um passo atrás e dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Se nós predispormos a isso, o trabalho é muito grande, o trabalho é vasto. É essa necessidade que existe hoje, de homens que tomam essa posição para que sejam então influenciados pelo Espírito Santo. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos fortalecer, que Deus possa despertar em nosso ser, tocar os nossos corações e que possamos reconhecer esse toque
e corresponder a esse toque, para que assim possamos então fazer parte desse trabalho maravilhoso que dentro em breve está por se encerrar. Que as tempestades do presente não sirvam de desmotivar, que as tempestades do presente não sirvam para esmorecer a nossa fé, que a tempestade do presente antes sirva para que nós então possamos agregar valores, nós possamos despertar mais para ver as necessidades que Deus tem nos seus planos nas mais variadas formas, seja educação, alimentação, moradia, que essas reformas nós possamos colocar na nossa vida prática. Esse é o meu desejo e a minha oração. Vamos então, para nós concluirmos, louvar a Deus com o cantar do hino Ó Mestre, o mar se revolta. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não sente que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar, sossegado seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem naufragar, que levam, Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre da minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba a minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mar que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, que seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem naufragar, que levam, Senhor, Rei do céu e mar, Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai.
Grandioso Deus que mora nas alturas dos céus. Mais uma vez, diante da Tua divina presença, nos colocamos aqui nesta manhã, ao encerrarmos essa programação, esta mensagem que Tu nos trouxe nesta manhã. Que a mesma realmente possa fazer morada em nossos corações. Que possamos desprender mais do nosso eu. Que possamos desprender dos cuidados desta vida, pois o momento em que nós vivemos são solene. E sabemos que se cumprirá justamente com a última geração da humanidade. Sabemos que a última geração não é senão esta que vivemos. Sabemos que o tempo é chegado e que as profecias estão se cumprindo. Que nós não venhamos a dizer, detém a tua mão, ó Deus, e que a peneira pare de ser cessada. Pois sabemos que o peneiramento está em trabalho. Que nós não venhamos a cair da peneira, que nós sejamos grãos cheios e que assim essas promessas maravilhosas se cumpram com cada um de nós. Pedimos uma bênção sobre todos aqueles que estão participando de maneira online nessas programações. Que esses corações anelantes das verdades possam despertar mais e mais para o trabalho missionário, possam despertar mais e mais para colocar as suas vidas em harmonia com a Tua vontade. Que possamos vencer como um todo o nosso eu, que possamos suplantá-lo de maneira a honrar e glorificar somente o Teu santo nome. Pedimos, Senhor, que a Tua justiça possa abundar em nossos corações e que dessa maneira possamos dar frutos, sermos a luz do mundo e o sal da terra, que realmente possamos ter sabor, que não somente o nome de cristão, um nome tamanho honrado, que possamos fazer jus ao mesmo. Fica com cada um de nós, pedimos isso sem mérito, com perdão dos nossos pecados, hoje e sempre, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que assim fica realizado nosso culto divino desse sábado, que a bênção, a paz e a comunhão do Espírito Santo estejam em cada um daqueles que estão presentes nas mídias sociais. É o meu desejo e oração a todos. Amém. Estamos então despedidos. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.